De volta com o Educador em Entrevista, converso agora com a Ângela. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço o convite e espero poder colaborar com alguma coisa boa para o programa. Quanto tempo já de Crescer? 31 anos. 31 anos. E como é que começou, Ângela? Como é que foi essa ideia de montar a estrutura de uma escola? Éramos 3 amigas, né? Eu, a Marta Prioli e a Suzete Gueraldi, éramos em 3 quando nós montamos a escola. Ali ao lado do Banco do Brasil, naquele casarão que tem ao lado do Banco do Brasil, do lado de cima. Nós 3 éramos pedagogas, tínhamos o sonho de abrir uma escola e montamos como educação infantil, né? E foi um sucesso a princípio, tinham poucas escolas ainda particulares aqui no município. E começamos e trabalhamos por vários anos, cerca de 5, 6 anos, só com educação infantil. E é interessante pensar nisso, né? O quanto se vai vendo a necessidade depois, né? Porque as crianças da educação infantil vão crescendo. Eu acho que é até uma questão afetiva, né? De querer continuar acompanhando esse desenvolvimento. Sim, tem a questão afetiva. E realmente é um passo muito grande quando você sai da educação infantil para o Fundamental 1. A educação infantil, para mim, é a parte da educação mais importante. De todo o sistema educacional, o mais importante é a educação infantil. E nós sentimos a necessidade de abrir o Fundamental 1 e, nesse momento, nós mudamos de prédio, que é lá na 9 de julho, que nós mudamos para esse prédio e estamos lá até hoje. Mas ali, ainda nós permanecemos alguns anos com a educação infantil. Então, assim, nós fomos preparando aos poucos, porque o espaço lá é muito grande, né? Tem quase meio quarteirão a escola, e é um espaço maravilhoso, porque tem árvores, né? Tem terra, tem grama. Então, assim, é um espaço assim apropriado mesmo para esse segmento. E com constante ampliação, né? A gente vê isso, né? Investimento em infraestrutura, né? Com muitas mudanças. Sim. Aí, com o passar do tempo, nós ampliamos o Fundamental 2 e o ensino médio foi o último e permanecemos assim. Nós temos todos os segmentos, desde da educação infantil até o ensino médio. E, Ângela, também é bacana a gente pensar isso, né? De falar dessa questão do acompanhamento, né? Nas várias faixas etárias e também ter esse perfil de uma educação individualizada, né? No sentido de ver a necessidade específica daquele aluno. Sim. Os alunos que são nossos desde sempre, né? A gente percebe em alguns setores, em algumas áreas, um desenvolvimento diferenciado no sentido artístico, ecológico, entendeu? E a gente conhece desde pequeno. Então, você sabe as dificuldades daquela criança, como que eles estão se desenvolvendo. Então, para nós é bastante interessante ver esse crescimento. E nós sempre recebemos muitas crianças no Fundamental 2, que também é muito bacana. Essa interação daqueles que chegaram com os que já estão, porque é uma troca de experiências muito valiosa. É importante que você também tenha essa condição de convivência, de diferenças, de conhecimentos, porque aqueles que vêm também trazem uma bagagem interessante e diferenciada. Né? E essa mescla faz com que todos eles cresçam, né? Sem fazer trocadilho, mas assim, é um crescimento pessoal deles, né? E mesmo que vem de fora, né? Tem essa questão de ter uma atenção, entender como é que foi esse trajeto, como é que se encaixa nesse espaço novo. Sim, esse primeiro ano, que nem, por exemplo, 6º ano, sempre tem uma entrada grande, primeiro ano, o ensino médio, primeiro ano do ensino médio também. Eles vêm com uma bagagem muito interessante, muito diferente, e é importante você acolher também essa criança, né? Essa pessoa, porque, na verdade, Luciano, a gente aprende muito com eles, muito. É muito gostoso, sabe? Ver a criança assim se adaptar,
adaptar ao espaço, aos professores, ao material didático, enfim, é assim, sempre muito enriquecedor. Falar um pouquinho, Ângela, a respeito de línguas, né? Como é que é o processo de inglês na escola? Então, nós estamos com a cultura inglesa, nós fizemos a parceria esse ano, começamos esse ano, e vai desde a educação infantil até o 9º ano. Nós não colocamos o ensino médio, porque por ser uma outra pegada, as crianças já estão encaminhadas de outra forma. Foco no Enem. Né? Então a gente não quis atropelar, mas a cultura inglesa fala por si só, né? É um sistema fantástico, a gente tem visto a evolução, principalmente dos menores, é incrível, porque os menorzinhos têm 3 aulas por semana de inglês, e ela toda, sabe, conversação o tempo todo. Nós tivemos que contratar mais professores de inglês para dar conta dessa demanda, né, da língua. E nós estamos extremamente satisfeitos, porque eles dão treinamento, eles estão sempre na escola. É uma coisa assim, não é, olha, eu estou vendendo material. Não. É toda uma programação. Nós estivemos em São Paulo, lá na sede da cultura inglesa. E é uma coisa assim, de outro mundo, sabe? Assim, é muito profissional, é muito bom e os resultados são imediatos, assim. Você percebe a diferença Até porque se entende essa questão do processo, que quanto mais cedo, mais fácil é o aprendizado. Sim, não é? Sim, E não é aquela... como eu aprendi, você aprendeu. É um sistema que está inserido em todas as matérias, entendeu? É trabalhado de uma maneira lúdica com os menores, mais didática, vamos dizer assim, com os maiores. Então, a gente percebe que foi um ganho muito grande para a escola. Nós demoramos para encontrar um sistema que nos agradasse muito. Há tempos que a gente vem... A nossa escola não é bilíngue, né? Porque para ser bilíngue, você tem que, desde a secretária, falar inglês, entendeu? E todos os professores de todas as disciplinas falarem inglês também. Então, não é uma escola bilíngue, mas tem essa linha de aprofundamento na língua inglesa. Muito bom. E como você colocava, né, no bloco anterior, a escola também teve sempre essa preocupação mais para o lado também artístico, não é? Esse perfil muito forte, sempre foi muito bem trabalhado, e ter uma conexão, não é, dessa sensibilidade também com línguas ajuda muito. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, porque a desinibição, entendeu? A forma com que eles se posicionam, se colocam, a parte artística desenvolve isso, né? Apurar o olhar, saber identificar a arte. A gente tem muito essa coisa muito forte, porque nós temos dança, nós temos música e nós temos teatro na escola. Então, você fala, é só teatro, não, é só quem faz teatro, não. Quando chega na época das apresentações, porque o ano passado nós fizemos as 3 frentes num único espetáculo. Foi a primeira vez que nós fizemos dessa forma. Mas aqueles que não gostam, que têm aquela certa timidez, que não gostam de participar, ajuda a pintar um cenário, ajuda a arrumar, ajuda a confeccionar uma roupa. E tudo isso desenvolve as inteligências múltiplas, né? As habilidades de cada um. Eu posso não gostar de falar em público, mas eu gosto de costurar. Né? Então, é muito rico essa situação, né? E os professores que a gente tem na escola são todos formados na área, entendeu? Que isso também é importante, não é qualquer pessoa que vai dar teatro, não é qualquer pessoa que vai dar música, não é qualquer pessoa que vai dar dança. Tem que ter formação, né? Tem que ter base, tem que ter raiz, porque a gente percebe, assim, coisas horrorosas. A gente assiste a algumas coisas e fala assim, gente, como que esse pé tá desse jeito, né? Numa bailarina.
Como que essa pessoa de teatro não trabalhou a postura no palco, né? Tá dando as costas para a plateia, esse tipo de coisa, né? Eu estou falando assim muito de maneira geral. Então, assim, é importante. Como que você não aqueceu a voz para cantar? Exatamente. E as crianças pequenininhas fazem aquecimento de voz para cantar. E é bacana ver justamente isso que você coloca, né? Vira um grande conjunto de produção, acho que na época das apresentações isso fica muito claro. Como eles se interagem também no sentido de resolver questões, né? Isso é importante e criar esse espírito coletivo que hoje é tão difícil. É muito difícil. Hoje, eu sempre falo isso nas reuniões de pais. O difícil, eles têm que aprender a trabalhar em grupo, porque eles vivem em sociedade. Então, eles têm que trabalhar em equipe. Não é o eu, somos nós, entendeu? Então, quando eles vão apresentar um espetáculo, eu sempre falo para eles, gente, não é para mim que vocês estão apresentando, é para a plateia, vocês têm que respeitar a plateia. Entendeu? Vocês têm que fazer silêncio. Então, tudo isso é trabalhado de uma maneira muito séria. A arte não é vista na nossa escola como uma coisa, ai, que bonitinho. Não. Tá bom, tia Ângela? Não, ainda não tá bom, mas vai ficar. Então, vamos ensaiar, vamos treinar. Eu sempre acompanho muito de perto as coisas, quando vai chegando no final, principalmente, né? Gente, olha, sem risada, olha, vocês estão apresentando para as pessoas vão lá ver vocês. A gente tem que mudar essa visão que a arte não é importante. E eu tento incutir isso nos nossos alunos, assim, com muita seriedade. E é muito interessante, Luciano, que os mais velhos, quando eu falo assim, olha, tá bom, eles falam assim, a tia Ângela falou que tá bom, então tá bom mesmo, porque eu não minto para eles. Claro que eu não vou destruir. Sim, não, lógico. mas assim, olha, você pode melhorar nisso, você pode fazer, vamos fazer dessa forma. E falo para os professores também têm muita autonomia para trabalhar com eles, mas a arte para mim é importantíssima, importantíssima. E é interessante também a conexão que a gente vê, né, dentro da estrutura da escola, da arte com as demais disciplinas. Sim. Né? É bem como você coloca, olha, quando eu vou produzir um cenário, tem matemática naquilo, porque eu tenho que ter medidas, não é? Eu tenho que fazer todo o volume disso. Eu ainda trabalho com conceitos como geografia, para conceituar em que espaço está acontecendo. Sim. Não é? Eu tenho texto que é língua portuguesa pura, não é? que vai ser apresentado. Então, tudo isso vai se conectando de uma maneira lúdica. Sim. E assim, é muito bacana quando termina. Tia, a gente estava bem, a gente cantou bem, a gente representa. Sabe, uma satisfação, uma sensação de dever cumprido. E fala assim, a gente sempre fala assim, o ano que vem vai ser melhor ainda, gente. Entendeu? E a gente já começa a trabalhar o ano seguinte. Então, assim, o ano passado nós apresentamos a Pequena Sereia, né? Foi muito bacana, bem bacana mesmo. E esse ano é a Bela e a Fera. A gente também trabalha histórias que eles conheçam, que faz parte do mundo deles. A gente fazia tudo separado, né? E nós agora resolvemos sempre fazer o espetáculo, porque dá menos trabalho, não no sentido de organização, mas da questão de ensaio, de montar lá as coisas no teatro. Eu alugo o teatro por uma semana. Eu fecho a semana para nós. E aí você vai montando o cenário com calma, você trabalha a iluminação, entendeu? Eles podem ensaiar no espaço, então a gente tem uma liberdade maior para trabalhar. Então todo ano eu faço dessa forma e tem sido um sucesso, graças a Deus. Não cobro ingresso, mas nós vamos ter que limitar esse ano o número de pessoas, porque não comporta. O teatro não comporta o número de pessoas que vão assistir. E é interessante também ver isso, né? A conexão que gera com a família, né? Porque aí também tem isso, né? É um momento de conclusão para a família ver o resultado e que movimenta muito. E aí a gente vê até uma inversão de papéis, né? Você tem que controlar a família. Sim. É a família que dá trabalho. É porque todo mundo quer assistir. E quanto menor a criança, mais gente vai assistir, né?
Eu sempre falo isso. Se é uma criança pequena, vai a madrinha, o padrinho, o vô, a avó, a tia, os pais, os irmãos. Então, isso acaba criando uma proporção gigante. Você já acompanhou a escola quando você era responsável pelo teatro. Você sabe que nós somos a pessoa que mais aluga o teatro na cidade. Nós tivemos uma apresentação em maio. Nós já tivemos uma reunião em fevereiro, maio. Agora, em agosto, nós temos outra apresentação e depois nós temos uma semana fechada no final do ano, né? E nós não trabalhamos mais Dia dos Pais e Dia das Mães. Nós trabalhamos fora da data, mas ficou maio e agosto por uma questão de adequação. Porque em junho nós temos Feira de Ciências e setembro, agosto, final de agosto, nós temos a Feira das Nações, que também são 2 pontos altos da escola. E esse ano nós vamos trabalhar Milton Nascimento, em agosto. Muito bom. Então, assim, em maio, nós também fizemos uma apresentação muito bacana, só com compositoras e cantoras brasileiras. E aí nós escolhemos o Milton por motivos óbvios, né? Como ele agora se aposentou, então nós quisemos fazer uma homenagem ao Milton Nascimento. Então a gente também trabalha essa questão brasileira, tá? Então, para que eles conheçam a nossa cultura, né? Os nossos grandes artistas. Maria Paula, parabenizando pelo trabalho e falando, Ângela, também de uma coisa interessante aqui, que é a dimensão das salas e com turmas menores, né? De não ter um volume grande de alunos por turma desse diferencial. Nós trabalhamos assim, nós temos salas grandes, o nosso grande, vamos dizer assim, são 30 alunos. Mas as salas são gigantes, né, dessas turmas que são maiores. E normalmente são dos mais velhos. E nós temos um perfil muito assim, tranquilo de lidar com as crianças, né? Criança tem que respeitar adulto, tem que respeitar professor, e a gente sempre conta com o apoio dos pais, porque sem o apoio dos pais a gente não consegue fazer esse tipo de trabalho. Então, quem está na escola normalmente já sabe, por exemplo, o drama do celular em sala de aula. Se a gente pegar o celular, nós vamos recolher o celular e levar para a secretaria, porque o uso do celular é proibido dentro da escola. Então, quando eventualmente acontece da gente pegar, porque é quase que impossível você tirar o celular da mão de adolescente, né? A gente deixa na secretaria e eles pegam na saída. Se for reincidente, são os pais que retiram o celular na secretaria. Então, nós temos um perfil muito assim, de disciplina, de respeito, entendeu? O combinado está combinado. Então, isso faz com que a escola seja diferente nesse sentido, entendeu? Perfeito. Não é porque nossa escola é uma escola particular, que cada um vai poder fazer o que quer. E aí eu volto naquilo que você me perguntou, né? A gente tem que trabalhar no coletivo. A gente tem que trabalhar no grupo. Então, eu não posso fazer o que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero. A gente tem que saber respeitar o espaço do outro, né? E isso é um aprendizado para a vida, né? Todos nós, né? O tempo todo. Quem acha que sabe tudo, a gente já sabe que não sabe nada, né? Exatamente. E aí também é uma coisa interessante que você coloca, pontuado aí com a dimensão das salas, né? Elas estão ligadas aos maiores, porque se aprende o coletivo de pequenininho, né? A partir do momento que você vai aprendendo isso, você consegue dar dimensão na turma de uma maneira tranquila. Sim. É incrível assim você ver, porque, por exemplo, você ensina as crianças a andarem em fila, por exemplo, para irem ao parque. Eles tiram o sapato, eles juntam os sapatinhos. Você ensinando desde a educação infantil, você tem muito menos trabalho quando eles chegam, por exemplo, no Fundamental 1, Fundamental 2, porque eles já têm aquela rotina. Hoje eu estive falando com uma pessoa e ela estava falando do Japão, né? Sim. E que é uma coisa impressionante. A gente não consegue incutir aquela
cultura aqui, porque nós somos indisciplinados em diversos setores, né? Ou às vezes até super protetores com relação às crianças, né? Sim. Eu fico imaginando, por exemplo, que escola, eu falo de pública a privada, né? Lá, por exemplo, os próprios alunos cuidam da sala de aula, né? Até para aprender a cuidar e etc. Se a gente coloca uma atividade dessa hoje no Brasil, né, vai dar um chabu danado, um falatório danado, Sim. né? E lá é uma coisa tradicionalíssima. Exatamente. Né? E é uma coisa, a gente incute muito, assim, algumas coisas muito pequenas, aparentemente, mas que surtem efeito lá na frente. Por exemplo, os nossos alunos têm 1 ano e meio, 2 anos, os menores, né? Eles carregam a própria mochila. Às vezes as mochilas são maiores do que eles, né? Eles levam até o porta-mochila, aí eles tentam abrir o zíper, até o fim do ano eles conseguem abrir. Aí eles abrem o zíper, entregam o lanche para a tia coloca na bandeja, aí tem os ajudantes que vão junto com a tia levar na geladeira, depois vão pegar. Os menorzinhos ainda não fazem isso, mas, por exemplo, a partir do maternal, já são eles que levam o lanche na geladeira. Abrem a geladeira, colocam o lanche lá dentro. Então, tudo isso é uma autonomia. Porque se você deixar, a mãe certamente, ou o pai, o responsável, vai levar a mochila até lá dentro, vai tirar tudo para ele. E a gente vai ensinando isso. Com o tempo, abre o próprio lanche, guarda o próprio lanche na lancheira, entendeu? Então, assim, a gente vai dando essa autonomia. Colocar o sapato, abotoar o sapato, fazer laço. A gente tem criança que chega para nós que não sabe fazer laço. E isso é uma coisa que tem que ensinar, porque como que você vai amarrar seu sapato? E a autonomia, né? É uma questão que muda até o ambiente da casa, né? A partir do momento que a criança começa a levar essas ações de responsabilidade para dentro de casa, eu tenho certeza que os pais veem a diferença. Eu tenho certeza também, eu tenho certeza. E a gente sempre fala isso. Eles têm que fazer, eles são capazes. O que a gente percebe também é que, às vezes, as crianças são subestimadas. Não, ele não consegue. Não é que ele não consegue, é que ele ainda não tentou. E tem que ter paciência para ensinar. Eu não consigo hoje, mas eu consigo amanhã. Se eu não conseguir amanhã. Essa é a nossa função, esse é o nosso trabalho. E os professores têm uma paciência gigante. Porque é muito mais fácil você pegar todo mundo sentado e amarrar o sapato do que esperar eles colocarem no pé certo. Entendeu? São coisas que são corriqueiras. E rotina. Rotina. É aquela questão, quem não tem perfil para educação, a gente percebe justamente aí, não é? Porque educação é isso, é água mole empedradora. Tanto bate até que for. O tempo inteiro. Mas mudou uma turma, você começa esse processo de novo e de novo e de novo. Sim. Não é? Então, de fato, se falava muito no passado de vocação, né? É vocação mesmo, porque você vai repetir esse processo a vida toda. Sim. E olha, uma coisa que eu sempre falo, se você escolheu ser professor, esse é o maior cargo que tem na vida, entendeu? É totalmente desvalorizada, a educação é muito desvalorizada, eu entendo tudo isso. Mas quando você encontra um professor que nasceu para ser professor, é uma coisa assim maravilhosa. E o que a gente tem percebido é que tem cada vez menos professores. Cada vez menos, entendeu? Porque as pessoas não têm a paciência de ensinar. As coisas não são imediatas. E isso que eu estou ensinando agora na educação infantil, nós vamos ver o efeito disso lá na frente. Muita coisa você só aprende na educação infantil. Você não vai aprender nunca mais na vida. Por exemplo, amarrar o sapato. Né? É uma coisa simples. Então, assim, é muito grande você ser professor. Muito grande.
E com isso que você coloca, né? A satisfação de ver o resultado, muitas vezes vai vir depois, né? Sim. Porque você falava, são 31 anos de escola. Sim. Vocês estão pegando agora filhos de filhos Sim. que estudaram na instituição, né? E vendo esse resultado, né? Tipo, com pais que hoje são profissionais, né? Que têm uma Sim. qualidade de vida. Então, tudo embasado aí nesse processo. Sim, eu já tenho alunos netos, né? Eu falo assim, são os meus netos, porque os pais já passaram por nós como alunos e agora os filhos estão vindo. E eu olho aquilo e falo assim, gente, e tem um detalhe, né? Você convive com essas crianças durante, no mínimo, se entrar e até acabar, 13, 14 anos. Dependendo da idade que entra na escola. Então, você vê o desenvolvimento da criança desde lá do comecinho, entendeu? Você desfralda, sabe? Você tira o sono da tarde. É muito grandioso ser professor. Infelizmente, a gente tem cada vez menos professores. Está muito difícil. Exatamente. Sabe? E em todas as áreas. Exato. E de fato, né? E ainda a gente percebe hoje, né, questão de mudanças que a gente vai ter, por exemplo, no ensino médio, né, que já foram votadas aí, e muita discussão em cima. E com uma questão básica, eu fico vendo a discussão e fico pensando, olha, a gente só vai ver o resultado disso, de fato, daqui 10, 15 anos. Isso, é isso mesmo. Né? O impacto que isso vai ter. Exatamente. Então está tudo teorizado agora, né? Eu acho Sim. que vai ser ruim por causa disso, eu acho que vai ser bom por causa daquilo, mas na prática a gente só vê educação, o resultado com o tempo. É isso mesmo. É um trabalho contínuo e interminável, porque o ser humano nunca para de aprender. Ele pode até acabar a vida acadêmica dele, né? Mas ele vai sempre acrescentar. Você sempre tem algo a aprender. E você tem que ter humildade para isso. Você não pode ser o detentor do saber. O Felipe coloca uma outra coisa também aqui, né? Que é um desafio, que é a questão que hoje o professor concorre com as tecnologias. No sentido de, né, mesmo tendo a tecnologia hoje aliada como ferramenta, ainda assim tem a briga com o celular. O tempo todo. Né, tem a briga com o TikTok. Né? O tempo todo. Isso claro, cada geração vão ter os seus desafios, né? Mas o celular é o maior deles, você não tenha dúvida. E assim, a falta de leitura. Isso é um desafio constante. Então, você dá um livro para o aluno ler, tal, ele vai procurar o resumo na internet, ele vai fazer uma adequação, às vezes copia textos prontos da internet, quando na verdade o que a gente precisa é que ele leia, simplesmente leia. Exato. Então, o que nós temos feito na escola, os professores de língua portuguesa quase morrem, né? Porque querem realmente que os alunos leiam, né? Mas os professores fazem eles lerem na sala, não livros, mas assim, a apostila, você lê, aí passa para o outro, porque a gente incentiva, assim, o ato de ler mesmo, né? Sim. Mas a questão de livros é um desafio. Exato. E de fato, né? Mas também quando entram no universo, né? Sim. A gente tem gerações aí de, né, Harry Potter e de Sim. sagas, né? Sim. Que quando a meninada de fato entra mesmo. Entra de cabeça. Mas precisa ter esse incentivo e de fato é um desafio, né? É um desafio constante. E que é prática, né? De novo, né? Processo educacional sempre teve isso, né? Sim. Mas é ultrapassado. Não, mas um ditado é praxe, né? Uma leitura em sala é praxe, porque também você não aprende só lendo, você aprende ouvindo o outro ler. É verdade, é verdade. E o vocabulário, entendeu? Como que você vai entender aquilo se você não tem vocabulário? E a leitura te dá uma grandeza, porque, assim, eu gosto muito de ler. E tenho lido muito pouco.
até por conta da dinâmica da vida que a gente leva e tudo mais. Mas você aprende muito lendo. E eu falo assim, olha, antigamente tinha mais gibi, sabe? Que também é uma questão muito interessante. Leia tudo que cai na sua mão. Eu sou uma pessoa que lê muito. Hoje eu leio mais na internet. Tá? Mas, por exemplo, o 7º livro do Harry Potter, quando saiu, mal a gente não tinha tanta tecnologia Sim. de computador e tudo, né? Mas eu li no computador, porque alguém me mandou, e eu li inteiro o livro no computador, porque eu queria saber o final da saga, entendeu? Então, assim, é um desafio, mas eu acho que a gente consegue incutir, pelo menos, se você conseguir incutir em 1, 2, 3 por sala, a gente já está ganhando, já faz diferença, já faz bastante diferença. Muito bom. Ângela, para quem quiser conhecer mais a escola, né? Como é que faz, qual é o processo? A gente vê que hoje, né, tem a questão das redes, né? Tá nas redes sociais, etc. Mas além das redes, né? Como é que a pessoa faz para conhecer? Pessoalmente ou pelo telefone 3662-6680 ou Avenida 9 de Julho, 599. Estamos sempre lá, sempre tem um responsável. Hoje eu não dirijo a escola sozinha, eu tenho as minhas filhas, a Clara, a Cecília, né, que me ajuda demais. Tem a Elaine, a Gabriela, que trabalha na recepção, que foi nossa aluna e agora trabalha na escola. E entre em contato conosco. Pode marcar um horário, tá? Agora, em agosto, nós vamos abrir matrículas para 2025. E um alerta, assim, para as portas de entrada, né? 1º ano, 6º ano, 1º médio. Façam inscrição, porque esse ano eu tive 2 6º anos, porque tinha muito aluno e eu dividi em 2 salas. Mas o ano que vem eu vou fazer uma sala só. E nós já temos um 5º ano muito grande, então eu tenho pouquíssimas vagas para o 6º ano. E não é papo de vendedor. Tá? Então, assim, graças a Deus a gente tem tido uma procura muito grande. 1º médio também, o nosso 9º ano é muito grande para o 1º médio. E o nosso pré-2 para o 1º ano também é muito grande. Então, eu tenho pouquíssimas vagas nessas portas de entrada. Então, se puder ir, assim, deixar telefone, a gente realmente entra em contato, é por ordem de chegada, não tem outro caminho, mas esse ano eu tive que abrir 2 6º anos. Então, atenção aí, cuidado, não é? Com prazo, agosto, essa abertura, então, contato o mais breve possível. Sim. Querida, ótimo falar com você sobre educação, espero que a gente repita o papo, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Em seu nome a toda a equipe, né? E espero continuar vendo aí o crescimento e as inovações na escola. Eu também, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, né? E a toda a população de Batatais, que se tornou a nossa cidade, né? A minha cidade. Eu não era daqui e hoje eu posso dizer que eu sou de Batatais. E como é de Batatais. Tá bom.